Sub-redes IP. Redes de camada 2, às vezes chamadas de LAN ou redes de área local que habitam uma sub-rede IP. Elas são unidas por switches. Os switches se preocupam apenas com os endereços MAC. Uma LAN é considerada como um único domínio broadcast. Um domínio de broadcast é um segmento de uma rede onde uma mensagem de broadcast pode ser recebida. Segmento de roteadores não encaminham tráfego para domínios de broadcast. Uma WAN, rede de área ampla, consiste de várias sub-redes IP. Por consequência, uma WAN consiste de vários domínios de broadcast. Para um datagrama sair de uma rede de área local e por extensão de uma rede local virtual, precisa ter IP encapsulado. Porque o frame que encapsula o pacote IP é destruído e reconstruído ao trafegar por um roteador. Os roteadores só se ocupam dos endereços IP. Roteadores descartam todas as mensagens broadcast. As sub-redes IP e, portanto, os roteadores permitem que nos comuniquemos entre LANs. É por isso que existem as sub-redes IP. No IPv4 temos dois conceitos paralelos em execução. Todo mundo já ouviu falar de endereços IP. Temos um endereço IP para um host, que é um computador, ou um dispositivo Dante ou qualquer outro, e temos um endereço de rede. Existem dois tipos de endereço IP. Endereço de host, o endereço IP possuído por um dispositivo, e o endereço de rede, que é o endereço IP que descreve um grupo de hosts, ou máquinas. E a coisa mais importante na configuração de uma rede de área ampla expandida é a máscara de subrede. E quando se fala em máscaras de subrede, há uma confusão muito comum sobre a definição. Antigamente pensávamos que o IPv4 era grande o suficiente para dar conta do mundo inteiro, e não era. E de alguma forma, algumas organizações acabaram tendo um monte deles, deixando todo o restante sem ter o suficiente. Os endereços de IP Classful são excelentes porque estão no que chamamos nos limites do octeto, mas apesar disso não são muito eficientes. Como se tornou evidente que ficaríamos sem endereços IPv4, fomos para o que chamamos de um sistema sem classes. O problema é que às vezes as pessoas falam de uma sub-rede de classe A e em seguida usando uma maneira de escrevê-la como não tendo classe. Bem, os dois termos juntos é algo incongruente. Agora, existem limites numéricos sobre o que é aceito sobre a qual classe A, B ou C uma rede pertence. Mas se você vai usá-la numa perspectiva sem classe, isto só torna confuso, porque o comprimento de máscara de subrede é definido pela classe. Classe A, primeira faixa decimal de octeto, de 1 a 126. Máscara de subrede padrão, 255.0.0.0. Classe B, primeira faixa decimal de octeto, 128 a 191. Máscara de subrede padrão, 255.255.0.0. Classe C, primeira faixa decimal de octeto, 192 a 223. Máscara de subrede padrão, 255.255.255.0. Classe D, primeira faixa decimal de octeto, 224 a 239. Máscara de subrede padrão, ela é reservada para o multicast. Então, no jargão de redes modernas, falamos de endereços de rede, uma barra e depois o número de bits para descrever nossa subrede IP. O tamanho de uma subrede IP é definido pela máscara de subrede. A máscara de subrede é um número de 4 octetos que é fornecido através de DHCP, que é o protocolo de configuração dinâmica de host ou uma parte essencial da configuração do IP estático, que permite que os dispositivos identifiquem quais endereços IP são local, na mesma subrede, ou remoto. Endereços de IP locais levam o dispositivo a emitir um ARP. Os endereços IP remotos são encaminhados para o endereço MAC do gateway padrão, se estiver um definido. E se não houver gateway padrão definido, a mensagem vai ser apenas descartada. Portanto, há 32 bits que compõem um endereço IPv4. Uma máscara de subrede IP informa um dispositivo parte do endereço IP para tratar como local. Isso é chamado de uma máscara devido à sua construção binária. Não é uma mensagem de rede, mas uma convenção realizada entre dispositivos interessados em uma subrede específica. Uma máscara de subrede IP é construída por 4 octetos, que corresponde ao endereço IPv4. Por exemplo, enviamos para o endereço IP de destino
192.168.1.10 que nossa máscara de subrede é 255.255.255.0. Nosso endereço IP é 192.168.1.12. Nosso dispositivo está interessado em corresponder 192.168.1. Isto é uma boa correspondência, então sabemos que é local. Se enviarmos para 192.168.2.10, então o octeto, o terceiro, não corresponderá e saberemos que devemos enviar para o gateway. Valores válidos de máscara são 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192 e 128. Por quê? Olhamos para um octeto de uma vez para criar a notação decimal. Notação CIDR/N é o número de bits em toda a máscara de subrede, de 32 bits. Esta tabela presume que estamos vendo apenas o último octeto. Uma única VLAN é um único domínio de broadcast. Uma subrede IP também é um domínio de broadcast. As VLANs, portanto, podem ser descritas para um roteador como uma subrede IP. Atenção! Não é uma boa ideia ter IPs estáticos lidando com duas subredes IP na mesma VLAN de endereçamento de IP estático. Quando um pacote de broadcast IP é criado em uma VLAN, ele ainda é mapeado para o endereço MAC de broadcast. Na camada 2, um dispositivo não é capaz de distinguir entre um frame de transmissão de outra subrede IP. Portanto, um broadcast IP em uma subrede IP diferente na mesma VLAN ainda vai para dispositivos na outra subrede IP. Este é um potencial risco de segurança. Como dica, faça cada VLAN ter sua própria subrede IP. Então, por que nos preocupamos em ter subredes de diferentes tamanhos? Bem, porque temos um número limitado de endereços, então temos que usá-los de forma eficiente. E talvez ainda tenhamos uma subrede de Wi-Fi aqui. Tenho uma Wi-Fi visitante e posso usar o A/25, que me daria 126 endereços de IP que eu poderia repassar para pessoas que querem apenas usar minha Wi-Fi visitante. Então, aqui podemos usar 6 hosts usando uma subrede /29 bits. Neste link, basicamente conectamos este dispositivo a este dispositivo. 2 roteadores conectados juntos, apenas 2 nós participando. Ainda é uma rede, mesmo que só tenha 2 dispositivos nela. Podemos usar um A/30 que me dá 2 hosts, 2 endereços de IP, um para cada extremidade do link. Então o truque aqui é que, se vamos construir uma rede de grande escala, deveríamos começar com a maior rede primeiro e depois ir reduzindo. Isto é importante porque posso entrar na infraestrutura de TI de outra pessoa e começo a solicitar passar através de VLANs ou querer usar uma subrede IP diferente. É o tipo de coisa que enlouquece os gerentes de TI, porque eles terão uma planilha gigante como essa, onde organizaram cuidadosamente cada subrede IP para dimensionar corretamente e de maneira apropriada para o local. Eles têm todos os endereços IPs em uma linha longa, portanto estão fazendo um uso eficiente. E aparece você dizendo: "Ei, eu quero fazer diferente." A primeira coisa que acontece é receber imediatamente esse tipo de reação visceral de quem não quer ter de lidar com você. Bem, uma coisa é certa. Em muitas redes você não vai querer necessariamente se conectar à internet pública. Então você pode ter seu próprio conjunto de subredes IP com suas próprias VLANs. E enquanto o roteador não está apontando para outras subredes, você pode usar qualquer esquema que preferir. Isso é totalmente dimensionável. Então, enquanto alguém administrativamente estiver seccionando em partes pequenas, você pode ter permissão para interagir. É só quando você começa a querer juntar diferentes redes que passa a não ter controle completo e tem que se envolver com o administrador. Na verdade, quando você realmente exigir dos caras de TI acesso a outras redes, essa é a primeira pergunta a fazer. Por exemplo, se você pode dizer a eles que quer uma conexão de internet pública, você realmente só precisa de um endereço IP para fazer a ponte para a internet pública. Na verdade, é uma coisa fácil de fazer. É o caso de ir totalmente embasado e preparado.